Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2024 da SLC Agrícola. Meu nome é Rodrigo Gelain, sou gerente financeiro de relações com investidores. Presentes aqui comigo, nosso CEO, Aurélio Pavinato, e o nosso CFO e IRO, Ivo Brum. É um privilégio estar com vocês nessa manhã. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde você encontra a respectiva apresentação. Destaco que, para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no Zoom, ícone do globo com a descrição Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles que ouvirão a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que suas perguntas sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que faça sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone e câmera aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone e câmera ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que eu a leia em voz alta. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da SLC Agrícola constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender condições econômicas gerais, condições de mercados e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da SLC Agrícola e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora eu gostaria de passar a palavra para o nosso CEO, Aurélio Pavinato, para iniciarmos a nossa apresentação. Pavinato, pode prosseguir, por favor. Obrigado, Gelain. Bom dia a todos. Agradecemos a participação de todos na videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2024 da SLC Agrícola. Vamos, por favor, para o slide 4, onde vamos comentar sobre o mercado do algodão. Os preços de algodão do trimestre ficaram praticamente estáveis, em cerca de 70 centavos de dólar por libra peso. O balanço global apresenta um saldo positivo de 1 milhão de fardos, segundo os dados do USDA. A indústria de fiação vem operando de forma estratégica, carregando estoques de matéria-prima e produto acabado abaixo da média histórica, reduzindo assim a liquidez futura do mercado e promovendo um arrefecimento nos preços. Esse comportamento de retração da indústria foi provocado pelo aumento da aversão ao risco, reflexo de um cenário global mais desafiador, com taxas de juros e inflação em níveis altos, tensões geopolíticas e guerras em curso. Acreditamos que a estabilização da inflação nos principais consumidores da pluma, Europa e Estados Unidos, pode dar início à retomada do fluxo do mercado. A safra 24-25 nos Estados Unidos, segundo o USDA, será de 14,2 milhões de fardos, 18% superior a 23-24. Para o Brasil, a previsão para a safra 24-25 será de 16,8 milhões de fardos, aumento de 15% frente à safra 23-24. Conforme as expectativas, o Brasil deve se manter como o maior exportador mundial de algodão. Vamos para o slide 5 para falarmos sobre a soja. A soja no contrato spot da CBOT e na base Paranaguá, CPEA, apresentaram significativa volatilidade ao longo do terceiro trimestre de 2024, devido à expectativa de aumento da oferta global. Segundo o USDA, a safra 2024-25 para os Estados Unidos
deverá apresentar uma produção de 121 milhões de toneladas. No Brasil, a previsão é de 166 milhões de toneladas, de acordo com a Conab. O balanço entre oferta e demanda mundial deverá apresentar produção superior ao consumo em aproximadamente 23 milhões de toneladas, mantendo pressão sobre os preços. Vamos avançar para o slide 6 para falarmos sobre o milho. Os preços do milho no contrato spot da CBOT e no mercado doméstico brasileiro tiveram oscilação positiva ao longo do terceiro trimestre de 2024. O atraso na semeadura da soja e a elevação dos prêmios contribuíram para esse comportamento positivo dos preços. A safra 24-25 nos Estados Unidos, segundo o USDA, deve entregar uma produção de aproximadamente 385 milhões de toneladas, levemente inferior à safra passada. Para o Brasil deve produzir 120 milhões, aumento de 13,5% em relação à safra 23-24. Já na Argentina, segundo a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, as estimativas de área plantada indicam uma redução de aproximadamente 20%, apontando uma queda de 2,5 milhões de toneladas. Além disso, a produção ucraniana também pode sofrer oscilações devido às questões climáticas, devendo entregar apenas 26 milhões de toneladas de milho. O balanço global da safra 24-25 deverá apresentar um volume de produção inferior ao consumo em aproximadamente 4 milhões de toneladas, com uma relação de estoque-consumo passando de 25,8% para 24,9%, oferecendo suporte aos preços. Vamos para o slide 8, por favor, para falarmos sobre o nosso desempenho operacional na safra passada, 23-24. A safra 23-24 já foi totalmente colhida, o milho foi impactado pela distribuição irregular das chuvas e por ondas de calor que prejudicaram o desenvolvimento da cultura, principalmente no estado do Maranhão. No caso do algodão, finalizamos a colheita com a produtividade em linha com o projeto, atingimos um marco histórico na companhia que foi na Fazenda Pamplona, onde alcançamos 164 arrobas de pluma por hectare, para uma área de 8.400 hectares. Apresentamos as produtividades finais comparadas com a média nacional. A nossa soja atingimos 3.276 quilos por hectare, 17% inferior ao orçado, mas mesmo assim 2,3% superior à média nacional. Já no algodão tivemos uma média de 1.942 quilos por hectare, em linha com o nosso projeto e 2,9% acima da média nacional. O milho segunda safra atingimos 7.081 quilos por hectare, 6,7% inferior ao projeto inicial e 29% superior à média nacional. Agora, podemos avançar para o slide 9, onde apresentamos os REDs para a safra 23-24. Os REDs para 23-24 já estão praticamente fechados. Na soja estamos com 99,6% vendidos a $12,34 por bushel. No algodão, 86% vendido a 82 centavos por libra, centavos de dólar por libra peso. E o milho, estamos já com 96,4% vendido a R$ 48,3 por saca de milho. Passo a palavra agora ao colega Ivo Brum para comentar sobre o nosso desempenho financeiro. Ivo, por gentileza, pode prosseguir. Obrigado, Pavinato. Bom dia a todos. Podemos, por favor, ir para o slide 11, onde trazemos alguns destaques do nosso demonstrativo de resultado. A receita líquida do trimestre ficou praticamente estável devido ao maior volume faturado de algodão e soja, parcialmente compensados pelo menor volume de milho e pelos preços faturados das culturas. O lucro líquido foi impactado pela redução do resultado bruto do milho e por conta da marcação negativa do ativo biológico e do valor realizável líquido dos estoques, compensado parcialmente pelo reconhecimento do crédito de imposto de renda e contribuição social
referente à não tributação sobre subvenções de semestre de vendas isentas, decorrentes de decisão judicial. No trimestre, o EBITDA ajustado atingiu 463 milhões de reais, margem de 28,4%, reflexo da redução do lucro bruto em virtude da queda das margens das culturas. A geração de caixa no trimestre foi positiva em 147,5 milhões de reais, principalmente devido ao término do pagamento de insumos e início do faturamento do algodão e do milho da safra 23 e 24. Agora vamos para o slide 12, onde mostramos o endividamento da companhia. A dívida líquida ajustada encerrou o trimestre em 4,2 bilhões de reais, com uma relação dívida líquida EBITDA ajustada de 2 vezes. Nessa posição, estamos com praticamente 100% dos custos da safra 23 e 24 pagos e com boa parte dos investimentos dos novos projetos de crescimento para a safra 24 e 25 realizados, e com a venda de grande parte do algodão e milho da safra 23 e 24 ainda a serem faturados. Agora vamos para o slide 13, onde demonstramos a aquisição da participação da SLC Lendico. Em outubro, adquirimos a participação total dos acionistas minoritários da SLC Lendico, pelo valor total de 525 milhões de reais. A conclusão dessa operação permite maior flexibilidade na execução das estratégias de otimização de ativos agrícolas e expansão de operações da SLC Agrícola. Devolvo a palavra ao Pavinato, que irá apresentar as informações sobre as perspectivas para a safra 24-25 e 25-26. No slide 15, demonstramos a evolução da área plantada da safra 24-25. A área plantada será de 734 mil hectares, com crescimento de 11% em relação à safra passada. A área de algodão cresce 1,8%, a soja 18% e o milho 26%. Podemos avançar para o slide 16, onde apresentamos um resumo das últimas operações realizadas pela companhia que deram suporte ao crescimento de área plantada para a safra 24-25. Ampliamos a nossa bem-sucedida joint venture com a Agropenido, fazenda pioneira, com a adição de 18.700 hectares físicos, com potencial de plantio, considerando segunda safra, superior a 30 mil hectares. Criamos uma joint venture denominada de Fazenda Preciosa Empreendimentos Agrícolas, na qual a participação da SLC Agrícola será de 55% e de 45% da Agropecuária Rica S.A. Serão 11.680 hectares físicos, com potencial total de dobrar a área, 23 mil hectares agricultáveis, considerando a segunda safra. Além disso, celebramos um novo contrato de arrendamento no Piauí, adicionando uma área total de 14.572 hectares agricultáveis. Nessa área produziremos soja e futuramente algodão primeira safra. Devido à proximidade, será incorporada à Fazenda Parnaguá, tendo um ganho de sinergia com a Fazenda Parnaguá. Somando as 3 operações, adicionamos mais de 60 mil hectares para a safra 24-25, ou seja, 11% de crescimento na área plantada. Podemos avançar para o slide 17, onde apresentamos as perspectivas para a safra 24-25. O plantio de soja começou em final de setembro. Atualmente estamos com aproximadamente 80% da área plantada. No Mato Grosso já finalizamos o plantio. As condições climáticas estão normalizadas e as lavouras apresentam um ótimo desenvolvimento. Avançaremos agora para o slide 18, onde vamos comentar sobre os custos por hectare. A companhia já comprou 100% dos fertilizantes, 96% dos defensivos para a safra 24-25. O custo total por hectare orçado ficou em R$ 6.666 por hectare, 5,2% inferior à safra 23-24. Podemos observar no primeiro gráfico que o custo por hectare vem apresentando queda nas últimas 2 safras. A nossa estratégia bem-sucedida na aquisição dos
nossos principais insumos e o retorno dos preços para patamares próximos ao patamar histórico vem contribuindo para essa redução. No segundo gráfico, safra 24 e 25, demonstramos o nosso orçamento do custo por hectare, por cultura. A nossa estimativa é que o algodão deverá cair 2,9%, a soja 8,3% e o milho 7,8%. Podemos avançar para o slide 19, onde apresentamos a posição atual dos hedges da safra 24-25 e 25-26. Continuamos as vendas de soja safra 24-25, somados os compromissos, atingimos 63,6% da produção estimada. Também evoluímos na fixação do algodão, fixamos 44% da produção do algodão e travamos 18% do milho. Adicionalmente, aproveitamos os momentos de alta do dólar e realizamos o travamento do câmbio das culturas. Para a safra 25-26, iniciamos as compras dos fertilizantes com a aquisição de 80% do cloreto de potássio e, simultaneamente, já vendemos 33% da soja, somados os compromissos a $11,3 por bushel. No slide 20, estamos divulgando a nossa previsão de vendas de sementes para a safra para 2025. A estimativa de venda de sementes de soja para terceiros mais consumo interno passará a ser de 1.400.000 sacas, aumento de 12% frente ao ano anterior. Para sementes de algodão, a meta de venda para terceiros mais consumo interno passa a ser de 140.000 sacos, um aumento de 1,2% frente ao ano anterior. Podemos ir para o slide 22, por favor, para falarmos de alguns destaques em termos de ESG e premiações. Ganhamos novamente o selo ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol. Esse é o nível máximo de premiação concedido às empresas que inventariam suas emissões por completo e têm seus dados verificados por terceira parte. Recebemos pela terceira vez o prêmio MESC, que é um reconhecimento importante concedido pelo Instituto MESC, Melhores Empresas em Satisfação do Cliente, no nosso negócio da SLC Sementes. Para finalizar, fomos agraciados pela sexta vez com o troféu Transparência, ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, que é um reconhecimento pela transparência e qualidade das demonstrações financeiras. Obrigado, e agora abriremos para a sessão de perguntas e respostas. Gelain. Obrigado, Pavinato. Agora daremos início ao Q&A. Pedimos por gentileza que faça suas perguntas por escrito de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que para fazer perguntas, solicitamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior da sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que faça sua pergunta ao vivo. Neste momento, uma solicitação para ativar seu microfone e câmera aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ou câmera ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta, para que eu a faça em voz alta. Nossa primeira pergunta é do Pedro Fonseca, da XP. Bom dia, Pedro. Por favor, pode abrir teu microfone e seguir com a sua pergunta. Opa, agora acho que vai. Tudo bem, pessoal? Bom dia, Pavinato, Ivo, Gelain, Elisandra. Obrigado aí por pegar a minha pergunta. Eu gostaria de fazer duas, tá? A primeira sobre a estratégia de hedge, né? O Pavinato já comentou um pouco no começo, mas eu queria entender com vocês os principais gatilhos que vocês estão enxergando aqui para avanço da fixação, principalmente da soja e do algodão, e como a gente pode esperar isso avançando nos próximos meses, né? E se nessa resposta vocês puderem incluir uma visão de câmbio, seria legal, porque a gente vê a companhia aqui com um hedge de câmbio bem interessante, né? Para a soja 25, 26.
Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda é pegar um pouco da visão de vocês, que tem claramente uma visão muito melhor do que a gente, sobre a movimentação da área de algodão no Brasil, né? Alguns players relevantes comentando que estão migrando para o milho, em virtude desse atraso da soja, e se vocês acham que essa área de algodão no Brasil pode eventualmente frustrar a expectativa. Essas são minhas duas perguntas. Obrigado, pessoal. Obrigado, Pedro, sobre as duas perguntas importantes e estratégicas. No caso do RED nosso, né? A soja é a cultura hoje que no mundo ela está aumentando estoques. E aí jogou pressão sobre os preços da soja e, por consequência, jogou pressão sobre o preço das outras commodities também. Quando a gente olha estoques de milho, estoques das demais culturas no mundo, trigo, arroz, não tem um overstock. Inclusive, os estoques de passagem eles estão menores do que o padrão histórico, né? Mas a soja jogou essa pressão. Então, e essa pressão da soja, ela deverá perdurar por um tempo, porque essa safra americana muito boa, a expectativa de safra cheia aqui na América do Sul, ela deverá perdurar para a próxima safra também. Por isso que na nossa visão, iniciar os REDs da safra 25, 26, nesse patamar, nesses repiques de preço que acontece eventualmente, a gente acha conveniente. E, ao mesmo tempo, aproveitar para aquela porção dos dólares que a gente pode fixar e transformar em reais, aproveitar os repiques do câmbio também e ficar, né? Nacional. Já no algodão a gente evoluiu com um patamar já adequado, diria assim, hoje, né? 44% fixado da safra que vai ser plantada agora. E aproveitando também, a gente aguardou, conseguimos preços melhores, o mercado deu uma recuperada, chegou ali a 73, 74 centavos em Nova York, mais o prêmio. Por isso que a gente conseguiu fixar acima de 76. E concomitante, conseguimos fixar câmbio a um patamar mais alto também, né? Então, essa postergação do RED do algodão foi bem conveniente, né? No caso, aí, pensando na safra agora 24 e 25, né? Então, quando a gente olha o conjunto da obra, preços e custos de produção, nós estamos vivendo uma safra 24 e 25 em que nós tivemos um ajuste para baixo nos custos, os preços em reais eles deverão se manter nos mesmos patamares da safra passada, porque a redução de preços em dólar está sendo compensada pelo câmbio mais alto. Então, por isso que a safra 24 e 25 ela vem para um cenário mais normalizado em termos de rentabilidade. Obviamente, com a expectativa de uma safra cheia, como o clima está nos mostrando que deverá ser este ano, né? Então, tendo safra cheia, a gente vai ter, então, essa condição mais normalizada. E aí, os insumos, a gente teve essas reduções de custos na safra passada, na verdade, safra 23, 24, de 10%, que no final, em função do replantio, em função de seca e pragas, acabou ficando ali em 7% de redução de custos, e agora mais 5% de redução na safra nova, né? Nós compramos o potássio para 25, 26. Por que a gente comprou? Porque ele atingiu, numa visão histórica, os patamares mais baixos. E obviamente, por um preço menor do que o preço que nós compramos para a safra atual. Então, especificamente no potássio, nós conseguimos fixar um custo de produção 25, 26, menor do que nós temos o custo fixado 24, 25, isso falando em dólar, né? Que é uma negociação em dólar. Então, esse é um resuminho da nosso RED de fixações, e dentro dessa perspectiva de que o câmbio está ajudando a gente voltar para margens mais normalizadas. O preço da commodity está baixo, deverá continuar baixo, mas o câmbio está nos ajudando a voltar para margens mais normalizadas. Sobre o algodão,
o Brasil realmente está assumindo papel de destaque no mundo em termos de produtor e exportador de algodão. Essa é a parte positiva da história. A parte negativa, os nossos gargalos logísticos que geram um custo para nós conseguir exportar tudo isso que nós estamos produzindo. E o carrying do algodão, que a gente acaba tendo que carregar esse algodão por 12 meses, exportar algodão por 12 meses, né? E o Brasil, no cenário há 2, 3 meses atrás, era um cenário de que milho estava com margem muito ruim, preço muito baixo, e o produtor direcionando esforço para plantar mais algodão. Atrasou um pouco o plantio da soja, então o plantio do algodão segunda safra, ele foi para a segunda quinzena de fevereiro, e dependendo da região específica, talvez até entrando em fevereiro, segunda quinzena de janeiro, desculpe, e aí dependendo a variedade que o produtor plantou, isso pode ir para início de fevereiro. Então, e o milho recuperou os preços no mercado internacional um pouco, o câmbio ajuda muito a recuperar preço de milho em reais no Brasil, e tem uma indústria nacional demandando muito milho atualmente. A indústria da carne está muito bem, obrigado. Preços das proteínas subiram, demanda forte de milho para a indústria da carne, demanda forte de milho para etanol, preço no mercado doméstico hoje é ali, um pouquinho acima da paridade de exportação. Então, isso vai direcionar ao produtor talvez plantar um pouquinho menos de algodão do que ele estava planejando plantar, e plantar um pouco mais de milho na safra agora 24, 25. E isso, de certa forma, vai ser bom para o algodão não crescer tanto e, com isso, ajudar no preço no mercado internacional. Pavinato, super obrigado, resposta extremamente completa, a gente agradece muito. E se você me permite, queria até fazer um follow-up, né, na sua resposta, né, nesse cenário que você comentou, de custos mais favorável. A gente discutiu bastante a questão do piso, né, do custo de produção do produtor americano nos últimos calls, em torno de 9,5, $10 por bushel. Com esse cenário que você comentou de eventualmente custos mais benignos, muda alguma coisa da cabeça desse piso de custo de produção para o produtor americano? No caso, o que mudou no caso de preço de fertilizantes? Basicamente, o potássio, que ele caiu um pouco mais. O fósforo é o inverso. E o MAP, por exemplo, ele subiu de preço nos últimos meses, né? Então, quando eu olho a cesta global dos fertilizantes, elas estão de acordo com o patamar histórico, obviamente eliminando os outliers, mas quando eu comparo os preços que nós tínhamos de fertilizantes pré-pandemia versus os preços que nós estamos tendo atualmente, ainda eles estão 20% mais altos. Pré-pandemia. Que ao longo da história teve os repiques de preços. O pré-pandemia é uma referência porque nós estávamos em patamares baixos de preços de insumos a nível do mercado internacional, numa lógica de soja, naquela época, de patamar aí de 9,5, $10 por bushel, né? Quando eu olho a inflação neste período, por coincidência, a inflação americana nos últimos 5 anos, de 2020 a 2024, ela está atingindo 20,9%, ou 21% de inflação também. Então, se considerar a inflação, o preço do fertilizante está no patamar pré-pandemia, que é um preço em patamares, eu diria assim, baixos. Agora, então, esse custo americano, a tua pergunta, tem espaço para o custo americano cair? Eu imagino muito pouco, porque o potássio vai ser um pouquinho mais barato, mas o fósforo, e o americano, o fósforo está mais caro. O nitrogênio, nós formamos um custo baixo esse ano. A ureia, de lá para cá, ela deu uma subida. Então, teve americano que comprou o fertilizante nitrogenado por um preço maior do que nós compramos. Agora está voltando novamente. Então, no caso do nitrogênio, ele oscila muito ao longo do tempo, então tem que comprar nos momentos oportunos, né? Então, quando eu olho assim, informação de custo americano, a minha expectativa é que não haverá redução de custos.
Então, ele vai continuar tendo este custo de produção alto que está hoje, né? Mas esse alto, em resumo, é reflexo da inflação. E por isso que, na minha visão, não tem muito espaço para cair esse custo para o americano. E por isso que também, na nossa visão aqui, a soja de $10, que era o padrão histórico, ele não é mais. O $10 é ruim para o produtor mundial. O produtor brasileiro, com esse câmbio, até o $10 não é bom. Não é bom. O $10,5, $11. Por isso que a nossa visão, um preço normal de soja, pensando em Chicago, seria $11, $12. Seria um preço normal, considerando o histórico dela de 9 a 10, botando a inflação, viria para 11, 12, seria um patamar histórico que vai remunerar o produtor adequadamente, o produtor brasileiro e adequadamente o produtor americano. Excelente, Pavinato. Muito, muito obrigado. Resposta super clara. Obrigado. Obrigado, Pedro. Nossa próxima pergunta é do Henrique Brustolin, do Bradesco. Bom dia, Henrique. Por favor, pode abrir teu microfone e câmera e seguir com a pergunta. Bom dia, Pavinato, Ivo, Gelain. Obrigado por pegar minhas perguntas. É, eu queria dois pontos que eu queria explorar. O primeiro é sobre o algodão e aqui do ponto de vista tanto de volume quanto margem, né? Volume, a gente, né, vem daquela discussão já da safra passada que vocês entraram nessa carregando um nível de estoque maior. Esse ano a produção também recorde e dá a impressão pelo ritmo de comercialização que vocês continuam carregando um volume de estoque talvez mais alto do que era imaginado inicialmente para o próximo ano. Eu só queria entender se essa leitura faz sentido e como vocês imaginam o prazo para comercializar esse volume excedente, né, ao longo do final desse ano, mas principalmente 25. E a segunda no algodão é sobre margem, né? A gente vê uma expansão da margem unitária tri a tri. Eu só queria entender o que que isso eventualmente começa a refletir mix de comercialização da safra, né? 22, 23, que eu acho que foi o que dominou vendas até ao longo do ano, mas começa a vir agora um volume da 23, 24. Esses são os pontos no algodão. E daí um segundo ponto rápido, quando a gente olha o custo de produção da safra 23, 24, ele veio realizado, ele parece vir um pouco acima do orçado, né? Na casa de 3 a 5% em reais por hectare. Eu só queria ouvir um pouco também o que enfim, está por trás dessa revisão e se eventualmente tem alguma leitura que a gente deveria fazer para o próximo ano. São esses meus pontos. Obrigado. Bom, obrigado, Henrique, pela pergunta. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão das margens, principalmente do algodão. Realmente, como tu comentaste, ou seja, agora nós estamos encerrando a entrega da safra 22/23. Então, nesse trimestre aqui, basicamente, tu tem parte da 22/23 e começa a entrar o algodão da safra 23/24, né? E aí já começa a refletir um pouco também dessa queda de margem. Os preços estão mais baixos para essa safra, né? Então, o custo diminuiu, né? Se tu olhar lá o quadro lá 18, tem lá claramente uma redução de custo de 5,2%, né? Mas o preço caiu quase 8%. Então, houve uma redução de margem, e dentro daquilo que a gente já tinha comentado, né? Que era um ano de margens um pouco menores, né? Mas a expectativa é que, logicamente, depende também da fazenda que está produzindo, a fazenda que está entregando, isso movimenta um pouquinho o nosso custeio, né? Porque às vezes tem fazendas mais produtivas que outras, depende também da qualidade do produto que foi né, beneficiado. Então, mas ao longo do próximo 12 meses que nós vamos entregar esse algodão, certamente vai se aproximar muito mais daquele custo que a gente estabeleceu e que já divulgou que alcançou, né? Teve um pequeno aumento, como o Pavinato comentou aí, vê-se a redução de 10%, houve uma redução de 7% em função do replantio de algumas áreas. Sobreviveu, Henrique, sobre o Kering, realmente a gente está entregando algodão 12 meses. O ano passado foi um dos piores anos em termos de entrega do algodão no segundo semestre. Então ficou um Kering para este ano bem alto. Este ano a gente vai conseguir entregar um pouco mais do que o ano passado nos meses aí de setembro, outubro, novembro e dezembro, mas mesmo assim o volume que vai ficar para o ano que vem
vai ser um volume grande safra colhida agora em 24. O custo, se você olhar o nosso histórico, Henrique, de custo de produção divulgado, orçado e realizado, historicamente, ele normalmente não varia mais que 1%. Exceção quando tem uma disparada do câmbio, que às vezes nós temos um orçamento com base em um câmbio, e os insumos negociados em dólar têm aquele câmbio como referência, que nem o câmbio nosso para a safra atual. A gente orçou o nosso câmbio agora a 5,40. Se o câmbio for 5,70, vai ter uma distorção no custo realizado em reais aí, né? Em relação ao orçado. Mas, especificamente na safra passada, aquela seca, a perda de 17 mil hectares de soja que viraram algodão safra, o replantio de 28 mil hectares que aconteceu no ano passado, e aquela seca gerou uma pressão de pragas, mosca branca especialmente, que é uma praga conectada com secas, gerou uma demanda por inseticida bem maior do que nós tínhamos orçado, e por isso aquele, entre aspas, estouro de custo de produção que nós tivemos na safra passada. Por isso que eu resumo assim, a safra agora 24, 24 que a gente colheu, nós tivemos uma perda expressiva que foi a soja, a perda de produtividade, e tivemos concomitante, também influenciada pela seca, uma perda de custo de produção. E por isso que deu esse estouro no custo de produção nosso na safra 23-24, que a nossa expectativa para 24-25 é não ter esse estouro de custo de produção, exceção o câmbio que eu comentei, e de acordo com o nosso histórico, sempre que é de não ter estouro no custo de produção. Muito claro. Obrigado. Obrigado, Henrique. Nós iniciamos respondendo uma pergunta do Pedro Gama, do Citibank, e ele me disse que logo no início já caiu. Então, eu vou chamar o Pedro de novo. Bom dia, Pedro. Por favor, pode abrir teu microfone e câmera e seguir a tua pergunta. Opa, e aí pessoal, tudo bem? Bom dia, Pavinato, bom dia, Ivo, bom dia, Gelaim. Enfim, como o Gelaim comentou, acabei caindo quando vocês estavam respondendo a minha primeira pergunta, mas de qualquer forma eu vou repeti-las aqui. Eu tenho duas do meu lado. Primeiro, assim, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o processo de plantio e a expectativa de produtividade de soja, porque tendo em vista que aparentemente vai ter um clima bem regular pelos próximos meses, enquanto a gente teve um maior volume de chuva nos últimos dias, né? Eu queria entender se o processo de plantio ele está sendo em linha com o esperado e se dá para a gente pensar que a SLC vai conseguir atingir uma produtividade de soja acima do guidance divulgado para a safra 24-25. E a minha segunda pergunta é sobre a safra 25-26. Acho que embora ainda seja um pouco cedo para a gente falar da expectativa da próxima safra, a gente viu que a companhia já começou a travar soja e câmbio, somente o câmbio em níveis elevados, assim, acima de 6, e já começou a comprar os insumos, como o Pavinato já comentou. Mas dito isto, assim, quais são as expectativas iniciais para a safra? Tendo visto esse aumento do câmbio e uma leve redução do preço de insumos, faz sentido pensar em uma redução ou manutenção do custo unitário real e um aumento na margem EBITDA? E uma última, ainda na safra 25-26, é se a gente pode esperar a manutenção dessa estratégia de crescimento de área plantada, se a gente pode esperar um crescimento entre 30 a 40 mil hectares. É isso, pessoal. Obrigado. Pedro, bom dia, Pedro. Pedro, sobre a produtividade, a produtividade é assim, nós começamos a plantar um pouquinho mais tarde no Mato Grosso, porque choveu somente no final de setembro, início de outubro, mas de lá para cá a gente recuperou o atraso. Então, o plantio da soja, ele acabou acontecendo numa época de alto potencial de produtividade para a soja. Então, isso no Mato Grosso. As demais regiões do Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Maranhão, estamos plantando numa época excelente. Então, até o momento, nós estamos com as lavouras de soja com potencial máximo. Esse é o resumo. A expectativa, então, e a previsão do clima é para ser um clima normal. Então, até agora está excelente a expectativa de produtividade de soja. O 25-26, eu comentei de uma forma resumida, mas vou tentar resumir novamente. 25-26, todo cenário de preço de commodities é um cenário de preços baixos. E custos não tem muito espaço mais para ajuste de custos para baixo.
Então, o cenário desenhado oficial pelos especialistas em mercado é de que o 25, 26 vai ser um ano com margens apertadas para o setor. E aí, obviamente, depende de você conseguir fixar o teu custo no momento certo para conseguir ter margens melhores. Esse é o cenário base para 25, 26. Porque os preços de soja, especialmente, o cenário é que eles vão cair mais e os preços do algodão ficar no patamar que estão e os preços do milho ficarem no patamar que estão. Esse é o cenário base. E aí o custo sim, o custo em dólar, se o câmbio ficar nesse patamar mais alto, o custo em dólar ele acaba caindo, porque todas aquelas contas que elas são em reais acaba dando um custo em dólar menor. Os custos dos insumos em dólar, com raras exceções, como foi o caso nosso, que a gente comprou o potássio, mas no geral dos insumos, nós acreditamos que eles deverão se manter para a safra 25, 26. Se a gente não acredita em grandes variações de custo para a safra 25, 26 e obviamente, de preços também, né? Então, a margem EBITDA ela vai depender muito da produtividade a ser obtida e do time da fixação de custo, que você conseguir um custo menor. Mas quando você olha o setor como um todo, a expectativa nossa é que a safra 25, 26 será muito parecida com a safra 24, 25 em termos de rentabilidade. A taxa de crescimento nossa, a gente tem uma estratégia de crescimento. A gente sempre fala, a gente quer crescer essa taxa aí 5% ao ano ao longo dos anos. Obviamente, tem anos que a gente cresce mais, como esse ano estamos crescendo 11%, ou seja, recuperando o que deixamos de crescer no ano passado. E no próximo ano, a gente vai, obviamente, a meta é continuar crescendo, depende das oportunidades. Não, tá ótimo, ficou claro. Obrigado, pessoal. Obrigado, Pedro. Seguindo aqui, então, a gente tem a próxima pergunta é da Larissa Pérez, do JP Morgan. Bom dia, Larissa. Pode abrir seu microfone e câmera assim com a tua pergunta. Bom dia, pessoal. Bom dia, Pavinato, Ivo, Gelain, Ali. Obrigado por pegar as minhas perguntas. Eu tenho duas. Uma é sobre o impacto de eleição americana e a outra é sobre geração de caixa. Eu queria começar perguntando para vocês, com a eleição do Trump, o que que a gente pode ter, como vocês estão avaliando a probabilidade de uma retomada de trade war entre Estados Unidos e China, e como que o agro no Brasil poderia ser impactado, especificamente vocês. E a minha segunda pergunta é sobre geração de caixa para 24 e, se possível, se vocês puderem dar pelo menos uma visão qualitativa do que esperar para 25. Se vocês puderem caminhar ali para as principais linhas, especialmente no caso de CAPEX para 25, seria bem interessante. Acho que do meu lado é isso. Obrigada. Bom dia, Larissa. Obrigado pelas perguntas. Vou responder a primeira, depois o Ivo responde a segunda. Sobre o Trump. A pergunta é o quão intensa será o trade war do Trump 2 versus o Trump 1, né? Então, essa é uma dúvida ainda que está na mesa. Vamos ver quais serão os atos dele após a posse, para a gente avaliar. Mas o cenário das commodities e o cenário mundial atual, ele é bem diferente do que era lá em 2016, 2018, quando o Trump começou o trade war. No caso específico da soja e no caso especificamente da China, na época, na safra 17, 18, a China importava 30% das suas importações vindo dos Estados Unidos. Na última safra agora, somente 20% da soja para a China foi dos Estados Unidos. No caso do algodão, era 46%, agora somente 33%. Na época, a China estava pouco estocada, tinha menos de 30 milhões de toneladas de estoque. Agora está com 46 milhões de toneladas de estoque de soja. Então, resumindo, a China hoje está muito mais estocada do que estava na época,
e ela depende muito menos dos Estados Unidos no seu suprimento do que dependia na época. Então, na nossa visão, a Trade War 2025 ela será muito mais amenizada, os seus efeitos sobre o Brasil, do que foi lá em 2018. Essa é a nossa visão sobre o Trade War, e depende, obviamente, da intensidade das ações do Trump, né? Taxa de juros. Bom, sobre o caixa, Larissa, acho que esse ano, safra, e especificamente esse ano de 2024, a gente teve um pênalti importante, né, que a gente perdeu 17% de produtividade na soja, isso representa aproximadamente uns 500 milhões de reais. Então, o caixa do ano está prejudicado em função disso. A gente está crescendo significativamente, nós estamos falando de 60 mil hectares, parte dos hectares aqui também são conversão de pasto para agricultura, então a gente já investiu esse ano 858 milhões de reais e tivemos essa redução de caixa de 500. Então, ou seja, para o ano que vem, a gente espera o quê? Uma recuperação, obviamente, dessa soja que a gente deixou de produzir, né? Como o Pavinato comentou, o clima está muito mais favorável, plantamos numa melhor época a soja, então esses 500 milhões que nós deixamos de produzir devem voltar naturalmente no caixa. Estamos crescendo, também isso vai gerar mais caixa, e o investimento deve ficar muito próximo do investimento que nós já temos hoje, né? Ou seja, a gente ano passado, já em 23, já tinha investido 923 milhões de reais nesse mesmo período. Então, esse é o investimento aproximado da companhia, né? Entre 800 e 900 milhões historicamente por ano, né? A gente está falando de corretivos, a gente está falando de armazém, de novas máquinas, e, logicamente, aqui está incluso o crescimento, né? Então, o crescimento também é um item importante. Então, se a gente não cresce, esse CAPEX pode diminuir. Se a gente mantém essa linha de crescimento, o CAPEX deve se manter. É muito difícil fazer previsões agora, porque tem uma variável importante que é o câmbio também, né? Mas, acima de tudo, a gente tem que lembrar que tem 500 milhões de soja que a gente deixou de botar no caixa esse ano. Por isso que esse caixa do ano está negativo, apesar do trimestre ter sido positivo, mas ele está muito penalizado pela soja. E o ano que vem isso deve reverter. Perfeito. Muito obrigada, gente. Ficou super claro. Obrigado, Larissa. Nossa próxima pergunta é da Laura Irata, do Santander. Bom dia, Laura. Por favor, pode abrir teu microfone e câmera e seguir com a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegarem minha pergunta. Eu queria explorar, na verdade, o tema da moratória de soja, né? A gente viu agora, né, com a sanção do fim da moratória, e eu queria entender melhor quais seriam os impactos, né, que vocês enxergam, principalmente em relação, né, ao preço de terra. Bom, é isso. Obrigada. Bom dia, Laura. A moratória da soja, na nossa visão, ela não vai ter fim. Ela vai continuar existindo. E, inclusive, o Green Deal vai impor uma moratória adicional, que é não comprar nada de áreas abertas após 2021, independente de onde forem essas áreas. No caso do Green Deal, ele especifica que é área de floresta, né? Área com vegetação mais alta. Inclusive, não, o cerrado acaba ficando fora desse escopo, né? Mas apesar dessas mudanças políticas implementadas lá no Mato Grosso, na nossa visão, o acordo sobre o tema ele vai predominar ainda e ele vai continuar existindo, né? O preço da terra não vai ter uma grande variação em função disso, né? Não, a Europa não vai importar soja de áreas desmatadas, independente da definição política que nós tivemos aqui dentro do nosso país, né? Então, por isso, na nossa visão, o efeito prático ele vai ser muito pequeno. Essa é a nossa visão. Deu um barulho todo o tema, a discussão, mas na prática o efeito ele vai ser muito pequeno. Muito obrigada, seu Ivo. Obrigado, Laura. Próxima pergunta é do Victor, do UBS. Bom dia, Victor. Por favor, pode abrir teu microfone e câmera e seguir com a sua pergunta.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem as minhas perguntas. Eu tenho, na verdade, dois follow-ups rápidos e uma pergunta. Primeiro, o follow-up voltando no ponto da produtividade. Apesar de alguns desafios climáticos no início da safra, a companhia conseguiu avançar como esperado no plantio e manter as expectativas de produtividade e custo, né? Entre agora e o final da safra, vocês veem algum risco para isso que foi orçado? Meu segundo follow-up é que para chegar nesse nível de crescimento que vocês comentaram de 5% ao ano, até qual patamar de alavancagem a companhia poderia chegar, né? E a minha pergunta é em sementes, né? A expectativa de vendas para o ano que vem traz um avanço relevante em relação a 2024, mas ainda aquém da capacidade de longo prazo de 2 milhões de sacas de soja. O que falta para vocês chegarem lá? É uma questão mais operacional ou mais comercial? Obrigado. Perfeito, Victor. Produtividade, Victor, o plantio ele aconteceu na época ótima. O que adicionou de risco nesse processo todo produtivo? Nós temos uma concentração um pouco alta da colheita no Mato Grosso na segunda quinzena de janeiro. Esse é um risco. Se porventura é uma segunda quinzena muito chuvosa, ela poderá atrapalhar a nossa colheita. Esse é o risco que foi adicionado pelo fato de atrasar um pouco o início do plantio e concentrar o plantio. Claro, obviamente, nós estamos com alta capacidade de máquinas para colher, mas dentro da tua pergunta, qual o risco que foi que aumentou? Aumentou esse risco de colheita, no caso especificamente da soja. Sobre sementes, aí é questão de marketing, conquista de mercado. Então, a gente olha fortalecendo nossos vendas e mercado. Mas agora são vendas para os produtores vizinhos, né? Então, por isso que a gente tem uma capacidade industrial instalada para produzir mais. Nós temos campo para produzir mais, mas estamos crescendo paulatinamente dentro da lógica de desenvolvimento de mercado. Alavancagem. A alavancagem, a gente tem um limite, né, estabelecido até nos COMs do CRA de 4 vezes, mas a nossa ideia é ficar muito abaixo desse limite, né? A gente entende que abaixo de 2 vezes a relação de dívida e EBITDA, a gente tem um potencial grande de crescimento, porque estamos subalavancados, e quando passa de 2 vezes, a tendência é que a gente reduza essa velocidade de crescimento. Nesse momento, nós temos exatamente 2 vezes, né? Então, ou seja, logicamente, o momento é muito adequado para crescer, porque estão surgindo oportunidades, as margens estão mais baixas, aqueles produtores mais ineficientes estão tendo dificuldade, consequentemente, essas áreas estão sendo ofertadas no mercado e a gente está podendo, então, olhar oportunidades e, obviamente, escolher as melhores para fazer algum tipo de investimento. Então, eventualmente, a gente pode passar dessas 2 vezes EBITDA e até 3 vezes, que vai estar ainda dentro de um processo bastante tranquilo, tendo em vista que quando a gente para de crescer, a gente rapidamente gera caixa e reduz significativamente a alavancagem, né? A gente olhando esse nosso histórico recente, vai perceber que nos últimos 2, 3 anos a gente não cresceu depois da aquisição da Terra Santa, e a gente acabou comprando aí praticamente 3% da companhia, né, em ações share buyback, no programa de share buyback, porque efetivamente estava gerando muito caixa. Então, além de pagar 50% de dividendo sobre o lucro líquido, a gente também estava recomprando ações porque estava ficando muito dinheiro no caixa e a gente não estava conseguindo achar bons projetos com retorno adequado. O cenário agora se inverteu. Acho que agora estão aparecendo bons projetos com retorno adequado e, em função disso, a gente cresceu aí agora 60 mil hectares para a próxima safra. Perfeito. Muito obrigado, ficou bem claro. Não tendo mais perguntas, a videoconferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2024 da SLC Agrícola está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder novas perguntas e sanar quaisquer dúvidas. Muito obrigado aos participantes. Tenham um bom dia. Bom dia. Bom dia.